Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos dar início ao nosso estudo dessa semana, né? Hoje iniciamos a nossa aula, a nossa leitura, a nossa meditação em toda essa semana que vai se concluir na nossa aula domingo, na nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, certo? Então vamos à nossa primeira leitura, irmãos, dessa semana. Vamos dar início à lição de número 8, que traz por título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Essa é a lição. O justo não passa por tribulação. É mais um dos amigos de Jó, mais um dos que são presos a uma teologia falsa, a uma teologia incapaz de reconhecer a naturalidade da vida humana. É o tipo de crente que quer sagrar, né, que quer tornar divino tudo aquilo que existe na Terra. Tudo que acontece na nossa vida tem algo por trás, tem um espírito, né? Ou Deus é que está fazendo algo muito poderoso e tal, enfim, parece-nos que nós nos damos muita importância, além daquilo que de fato nós temos. Nós temos importância sim, mas parece que tem gente aí que dá importância demais. Vamos à leitura bíblica, que se encontra hoje no capítulo 11. O versículo sugerido aqui é o versículo 4, mas nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, que diz o seguinte: capítulo 11 é o primeiro discurso de Zofar, certo? Ou seja, a gente volta de novo, porque a gente está estudando os amigos e não os discursos apenas, certo? Então, esse é o terceiro amigo, e aí a gente vai para a última bateria dessa prova que também veio sobre Jó, que foi os seus amigos, como que seus amigos se tornaram tão negativos para a vida dele, certo? Porém, a gente viu já que com essas pessoas repetindo para Jó aquilo que ele acreditava antes, aquela doutrina que ele acreditava, ele começa a se questionar dentro de si mesmo. Dentro dele, Deus começa a trabalhar e mudar o seu entendimento e a sua compreensão do próprio Deus. Ok? Então vamos à leitura bíblica. Capítulo 11, versículo 1 a 4 de Jó, que nos diz assim: Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? E as tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Ele já entra com um tom de acusação em cima de Jó. Ele já entra para massacrar Jó, porque ele é o terceiro a falar. Primeiro fala aquele que era mais próximo, depois fala o que vinha em seguida, que julgamos que o mais próximo era o mais velho, o outro estava mais ou menos ali na meia-idade, e por fim esse aqui, que vai falar por último, parece que é o que tinha menos honra. Mas enfim, nada o impediu de falar, ninguém o impediu de falar. Ele pertencia, sim, ao mesmo grupo de estudo, ao mesmo grupo teológico que Jó pertencia. Pois bem, irmãos, o nosso comentarista nos sugere o seguinte tema nessa leitura: é possível auto-justificar-se diante de Deus? Ou seja, é possível o ser humano, um homem, uma mulher, é possível a gente se justificar diante de Deus? Eu chegar diante de Deus e eu dizer: Senhor, eu fiz assim, mas eu estou certo, e eu fazer a minha defesa, né? Eu provar para Deus através da minha defesa e tal. Irmãos, a gente
eles não tinham conhecimento, a gente já sabe disso. Esse livro é um dos livros mais velhos, é o livro mais velho da Bíblia, e a teologia deles é muito fraca, a teologia deles é muito frágil. Por isso que Deus está mudando tudo e está usando essa prova de Jó para fazer isso. Mas hoje nós, com toda a Bíblia escrita em nossas mãos, hoje nós sabemos, né? Hoje não é aceitável que alguém pense dessa forma, mas hoje nós sabemos. Só existe uma porta que nos dá acesso à presença de Deus, e não existe outra. Não existe outro meio. Antes dessa porta ser aberta, ninguém podia entrar diante de Deus. A gente sabe como é que era no Velho Testamento. Deus vai abrir uma oportunidade para que um homem, uma vez no ano, fizesse isso. Um homem, uma vez no ano, o sumo sacerdote. Mas aí depois que vem Jesus Cristo, e por isso que o véu é rasgado no meio de alto a baixo, que é para exatamente acabar com esse negócio. Não tem mais esse negócio de um único homem poder fazer isso, não. Hoje ninguém precisa mais que alguém interceda por ele. Hoje nós podemos fazer isso. Interceder não é justificar-se. É diferente o negócio. Interceder é eu entrar diante de Deus e clamar pela sua misericórdia. Implorar pela sua misericórdia. Pedir a Deus compaixão, pedir a Deus misericórdia. Eu posso fazer isso hoje, em nome do Senhor Jesus. A porta que foi aberta para nós, por Deus, chama-se Jesus Cristo. Ele próprio disse, eu sou a porta por onde as ovelhas entram e saem. Elas saem, elas entram e acham pastagem. Eu sou a porta. Então, hoje nós temos essa porta. Essa porta nos dá acesso. Nós conseguimos entrar, coisa que antes não dava. Bem, e justificar-se, irmão? Se justificar é impossível ao ser humano. Nós não temos essa capacidade. Porque para justificar, eu tenho que pagar pelo pecado que eu cometi. E qual foi o pecado que eu cometi? Eu não consigo nem enumerar aqui. Porque eu já nasci em pecado. Eu vivi em pecado. Eu vivo sendo um pecador. Então, como que eu vou conseguir me justificar diante de Deus? Não pode. Não dá. Não é possível. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 29, 30 e 31, nos diz assim. Se for possível, abra sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, abra sua Bíblia e acompanhe aí. É a melhor coisa que pode ser feita. Mas vamos nós. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. Aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31. Então, irmãos, veja bem. Primeiro, nós fomos chamados por Deus para sermos irmão de Jesus, e ele sendo o primogênito, ou seja, ele sendo o primeiro irmão, o mais velho, o mais importante, aquele que tem a primazia, aquele que lidera a herança. Dá para a gente fazer aqui, a gente precisaria de mais tempo para conversar sobre isso, mas numa outra ocasião a gente vai poder conversar aqui. O primogênito é aquele que vai administrar a herança, a herdade, a propriedade, a política daquela época, a forma como era feita. Pois bem, mas fechamos aqui nesse ponto. Ao que chamou, ou seja, ele nos chamou para isso, então a esses que ele chamou, ele também justificou. Os predestinados é toda a humanidade. Todo homem, toda mulher foram predestinados.
em Cristo Jesus. Basta nós aceitarmos. Aceitando Cristo uma vez, somos chamados para a salvação. Aceitando essa salvação, então, diante de Deus, Jesus nos justifica pelo sangue que foi derramado na cruz, pelas marcas que foram feitas nele, por nossa causa. Só assim que é possível o homem ser justificado. O homem pode se justificar? Não, o homem não pode se justificar. Mas Cristo Jesus nos justificou diante de Deus. Porque quando olham para nós e apontam o nosso pecado, Jesus revela, aqui ó, eu paguei por isso. Eu paguei por este pecado. Eu paguei para que ele, para que ela possa permanecer na minha presença. Então, permanecemos no amor de Deus, como diz o apóstolo João. Amém? Deus te abençoe. Que esta segunda, que esta semana seja uma semana de graça e de bênção na presença do Senhor, sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz, meus irmãos.